Crianças, então nós vamos continuar com as atividades aqui sobre o texto científico A Sociedade das Formigas. Então, embaixo do textinho, aí nós temos lá questões sobre a narrativa, condições de produção textual. A primeira atividade está falando lá. Qual é o gênero desse texto? Se vocês forem pegar a primeira folhinha, lá está falando qual que é o gênero deste texto. Lá está falando qual que é o gênero, está falando a sua definição e aqui está falando qual que é o textinho. Então, aqui está falando lá. As alternativas são: o gênero desse texto é letra A, biografia, letra B, conto, letra C, relato ou letra D, texto científico. Então, vocês vão assinalar qual que é o gênero deste texto, A Sociedade das Formigas. Na número 2, está falando lá, qual é a finalidade deste texto? Para que ele foi feito? Então, temos as alternativas. Mostrar que o trabalho da formiga é individual. Definir o que é inseto. Informar sobre a organização social das formigas ou ensinar a construção de um formigueiro. Por que foi esse texto? O que esse texto nos mostra? Ele mostra, ele define, ele informa ou ele ensina? Ele mostra o trabalho da formiga individual? O trabalho da formiga, será que é individual? Ela define o que é inseto, está falando de inseto, está falando do inseto chamado formiga. Informa sobre a organização social das formigas. O que é uma organização social? Que fala quem são as funções de cada formiga, a hierarquia. Por que hierarquia? Porque tem a formiga rainha, tem as formigas que são operárias, tem as formigas que são soldados. Então, tudo isso mostra que é uma sociedade organizada. E a letra D, que é ensinar a construção de um formigueiro. Aqui está ensinando, está dando instrução de como que se faz um formigueiro? Eu acredito que não. Aí na número 3, tá lá assim, qual é o assunto deste texto? Qual que é o assunto deste texto? O que esse texto nos fala? Ele nos fala de como que é a sociedade das formigas, como que ela está organizada dentro de um formigueiro. Olha lá, temos a rainha, temos as operárias, nós temos os soldados. Então, o assunto deste texto é de como é formada essa sociedade das formigas.